Então, quantas pessoas viram? 500. Você pode conversar com sua família, seu tio, seu primo, com muita gente. Por que havia apenas 120? Você já se perguntou como eles conseguiram ver mais de 500 pessoas em 40 dias? Não deveria haver 2.000 ou 3.000 pessoas que dizem ter visto Jesus. Por que havia apenas 120? Eu vou te contar. Porque às vezes, quando Deus nos faz promessas e elas não se cumprem no dia seguinte, nós nos cansamos. Se dizemos, Jesus vai voltar, Ele vai enviar o Espírito Santo, e você pensa, tudo bem, não é hoje, não é amanhã, não é depois de amanhã. E assim as pessoas começam a se perder pelo caminho. Naquele momento havia apenas 120. Esses 120 sentem esse fogo, exatamente a experiência que as pessoas tinham vivido. Depois, eles descem para a praça. Repito, eles descem para a praça. Então, eles recebem o batismo no Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo vem sobre eles. E enquanto descem para a praça, começam a falar em uma língua que todos compreendiam. Muito antes do Google, Meta e todas essas coisas que inventaram para traduzir. Deus já chegou antes com a tradução simultânea. Não era preciso fone de ouvido, você estava lá naquele dia, falava qualquer língua da época e ouvia na sua própria língua, porque Deus sabe antes, faz antes, muito além da inteligência artificial. Essa inteligência natural de Deus que pode fazer coisas maravilhosas. Se fazemos coisas maravilhosas é porque temos um pedacinho dessa inteligência sobrenatural. Deus é tão maravilhoso que de vez em quando nos dá um pedacinho, e com esse pedacinho fazemos coisas incríveis. Imagine quando Ele nos der toda a sua inteligência. Quem sabe que os seres humanos, não sou eu que digo, isso dizem os especialistas, os cientistas, que todos os seres humanos usam apenas 10% da sua capacidade de raciocínio. Quem sabe? Quem sabe que ninguém consegue explicar por que estamos presos a esses 10%? Todos dizem, mas nós temos a capacidade de usar 100%, então por que não usamos? Eu te digo que com apenas 10% já fazemos guerra e causamos confusão. Imagina se usássemos 100% continuando assim. Eu disse, calma, eu te libero depois. Só os golfinhos usam 20%, vocês sabiam? Mais inteligentes que todos. Quando você pensa nisso, se pergunta por que alguém bloqueou a nossa inteligência? Porque eu acredito que Deus vai liberar isso quando não estivermos mais aqui, quando não estivermos mais sujeitos ao pecado, e então poderemos fazer coisas que nunca fizemos. Por exemplo, quando Jesus estava em carne, a Bíblia diz que ele fazia 2 dias de caminhada para ir de Jerusalém até a Galileia, da Galileia até Jerusalém, não é? Quando Lázaro morreu, eram 2 dias de caminhada. Isso quer dizer que Jesus caminhava. Mas a Bíblia nos conta que quando ele ressuscitou, ele já aparece aos 12 ali, no dia da sua ressurreição. E de repente, você o vê em fração de segundos. Ele diz a eles para irem à Galileia. E não diz que Jesus caminha, Jesus faz assim e já está na Galileia. Porque ali Jesus já estava com o seu cérebro não mais humano, liberto 100%. Pensa que maravilha quando nós formos libertos 100%. Pensa o quanto vamos criar. Pensa nas coisas que vamos fazer. Pensa nas línguas. Você vai aprender assim. Tipo, de repente você já aprendeu. Pensa como você poderá ir de um lugar para outro sem nem precisar se mover. Muito melhor que trem, avião, essas coisas. Quando Deus libertar completamente o nosso cérebro que está bloqueado, e ainda bem que Ele bloqueou, porque olha a bagunça que fazemos mesmo bloqueados. Então nós sabemos que naquele dia acontecerá algo maravilhoso. 2 coisas maravilhosas. O que acontece naquele dia? Primeiro, a fundação da igreja. Hoje é essa a celebração. O Espírito Santo funda a igreja de Jesus. Jesus falou sobre o reino e não sobre a igreja. Sobre a igreja ele fala apenas 2 vezes. E uma delas é, se um irmão errou, diga à igreja. Primeiro, corrija o irmão você mesmo. Se ele não mudar, chame outro. Se ainda não melhorar, conte à igreja. Essa é a primeira vez. A outra vez é quando Pedro fala e Jesus pergunta, Pedro, pessoal, quem dizem lá fora que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, o ungido de Deus, o Filho de Deus. E eu adoro essa expressão, porque você olha para ele e diz, mas Pedro, isso não é você. Ele entendia e dizia, você não chegaria a algo tão grandioso. E diz, isso não vem de você. Dá para perceber que é o Espírito Santo que te deu uma ajudinha.
E ele percebe isso imediatamente. Não era Pedro, mas ele era guiado pelo Espírito Santo que diz: você é o Cristo. E ali ele dirá: é sobre essa revelação que você teve que eu fundarei a minha igreja, porque aí há um jogo de palavras. Deus não fundou a igreja sobre Pedro, ele fundou sobre a revelação de Pedro, Jesus, o Messias. Há um jogo de palavras porque Petros e Petras, você é um homem rocha, mas sobre esta pequena pedra eu fundarei a minha igreja. E esse jogo de palavras, nós encontraremos a mesma palavra Petras em 1 Pedro, onde Pedro dirá: e todos nós somos pedras vivas da casa de Deus. Ele sabia que não estava fundada sobre ele, mas a igreja está fundada sobre a revelação que ele teve. Jesus Cristo é o Messias, o Salvador do mundo. A igreja foi fundada sobre essa revelação, que todo aquele que crer que ele morreu pelos nossos pecados, o Messias, essa pessoa que a partir daquele dia se torna igreja, parte do edifício espiritual. A Bíblia é maravilhosa. É maravilhoso pensar em como Deus calculou todos os feriados, em como Jesus, que é o cumprimento das profecias, se encaixa perfeitamente nisso. Jesus é também a plenitude de toda celebração. Jesus é uma celebração. Amém? Diga-me como é Jesus está em festa. E esse som estrondoso no Monte Sinai que fez o povo tremer, fez com que tremessem lá também. Que som é esse? É o som do Espírito de Deus que, quando se manifesta em nossas vidas, faz nossos corações e nossas almas tremerem. E a partir desse dia, a igreja foi fundada. Quem fundou a igreja? O Espírito Santo. Quem é o fundamento da igreja? Jesus. Ele é a pedra angular, a pedra fundamental. Isto é, a pedra angular é aquela que estava em curva. Se você remover essa pedra, tudo desmorona, tudo está alicerçado. Ele é a base de tudo. O que mais acontece no dia de Pentecostes? O relógio de Deus foi ativado. A partir do dia de Pentecostes que celebramos, ou seja, há pouco mais de 2 milênios, teve início e continua até hoje a nossa contagem regressiva. A contagem regressiva. Começa no dia de Pentecostes, então hoje nós celebramos a contagem regressiva. A cada dia que passa, Jesus está mais próximo. De fato, eles começam a pregar sobre o fim dos tempos. Alguns pensavam que chegaria no dia seguinte, mas não sabiam que antes o evangelho deveria ser pregado a todas as nações. Nem sabiam que existiam outros povos. Mas desde aquele dia é sempre menos um. Sabe, tipo o countdown? O dia de Pentecostes é quando Deus coloca o countdown e começa a dizer: olha só, cada dia está mais próximo da vinda de Jesus à Terra. E ele nos deixou um relógio, uma ideia. O que é o relógio de Deus? Israel. Israel é o relógio de Deus. As profecias sobre Israel indicam como as coisas estão indo e nos dizem que o tempo está se esgotando. Ele disse: os filhos dos estrangeiros construirão seus muros. Após 1948, filhos de estrangeiros, pessoas de todo o mundo, começaram a reconstruir Israel. Que a língua hebraica seria restaurada e eles voltariam a falar. Quem jamais imaginaria um povo que nem existia mais, estava espalhado, falava a língua do lugar onde estava, e essa língua foi restaurada. Por isso, mantenha seus olhos fixos em Israel e veja o que está acontecendo, porque isso significa que Jesus está mais perto a cada dia. E a coisa maravilhosa que aconteceu naquele dia foi que o Espírito Santo começou a mover as pessoas. É isso que chamamos de batismo no Espírito Santo. Então, quantos batismos são mencionados na Bíblia? Adoro fazer quizzes sobre o Evangelho. 7 tipos de batismo. Quantos batismos existem? 7. Quais são os 7 tipos de batismo? Então, vamos começar pelo Antigo Testamento, depois vem os batismos cristãos. Alguém sabe de um batismo no Antigo Testamento? O batismo, a palavra batismo, baptisma, significa completamente imerso. É uma transliteração. O que isso significa? É uma palavra que não existia e foi transliterada. Por exemplo, parchedio é uma palavra roubada dos americanos.
Park não existia. Nós não tínhamos carros, foram eles que os criaram. Quando começamos a estacionar, não sabíamos, não tínhamos uma palavra para isso, pegamos uma palavra americana e a italianizamos. A palavra baptisma não é nossa, veio do grego e significa imersão. O que isso significa? Portanto, Batista não é o sobrenome de Giovanni, mas se você traduzir, é João o imersor, aquilo que ele fazia, não o seu sobrenome. Não é maravilhoso saber disso? Perfeito, então batismo significa completamente imerso. No Antigo Testamento encontramos um batismo, eles foram batizados na nuvem de glória chamada Shequina. Em certo momento chega a nuvem de Deus e eles ficam imersos na glória de Deus. Esse é um batismo que significa a Shequina. Sabe quando estamos adorando a Deus, quando há um momento especial em que você não quer mais sair e há esse peso da presença de Deus, em que somos tomados pela presença de Deus? Isso significa a Shequina, a manifestação de Deus, um dos batismos. Qual é outro batismo que encontramos? O termo batismo, por sua vez, costuma acontecer sempre que efetivamente existe alguém que vai lá e diz, eu tenho lepra, e lhe dizem, baptize-se. Quem era? Naamã. A outra palavra para batismo na Bíblia é o batismo da purificação, que é o batismo, é a palavra batismo que também encontraremos com Naamã. Depois encontramos outros batismos, outro batismo, quem sabe qual é? Existe o batismo de sangue. Senhor, nós queremos, coloca meu filho 1 hora à direita e à esquerda. Vocês podem, por acaso, ser batizados com o batismo com o qual eu serei batizado, o batismo do martírio, que é um batismo tanto cristão quanto não cristão. Quando uma pessoa morre por Jesus, isso é chamado de batismo de sangue. Ser um mártir significa essencialmente que o indivíduo foi envolvido pelo martírio. Portanto, ele está completamente mergulhado na experiência do martírio. E esta é outra expressão que certamente encontraremos logo adiante. O chamado batismo de sangue. É possível que exista ainda um outro tipo de batismo cristão. O batismo em Cristo, como é esse batismo? Em Cristo. Qual é o batismo em Cristo? É quando você nasce de novo, quando se converte, ou seja, o Espírito Santo, Jesus coloca o Espírito Santo dentro de você. Quando você não acreditava e depois diz eu creio, faz uma experiência com Deus, isso se chama o batismo do Espírito Santo. Como é que se chama? Do Espírito Santo. Significa que o Espírito Santo vem viver no meu coração. Outro batismo, o batismo nas águas. O batismo nas águas, né? Ide por todo o mundo, fazei discípulos batizando-os. Ou seja, eu conheço Jesus e decido ser um discípulo. Quando eu decido ser, fazei discípulos batizando-os. O batismo não é um diploma universitário. O batismo é quando eu decido ser um discípulo de Jesus. Porque há pessoas que conhecem Jesus e não o seguem. Quando eu digo que quero segui-lo, então sou batizado nas águas. É um símbolo de morte e de vida. Outro batismo. O batismo no Espírito Santo. Como é que se diz? No e não do. Isto é teologia pura. Porque do Espírito Santo quer dizer que o Espírito Santo entra em você, dentro de você. No Espírito Santo é você quem entra dentro do Espírito Santo. Ou seja, como se você estivesse na água, o batismo no Espírito Santo. Sabe quando você está debaixo d'água e vê água por toda parte? Quando você é batizado no Espírito Santo, você vê o poder de Deus ao seu redor. E depois há o batismo de fogo, que são batismos cristãos. Do que eu preciso para os batismos? Eu preciso de uma pessoa que será batizada, que neste caso sou eu mesmo. De um agente batizador, ou seja, alguém que me batize. E também preciso de um recipiente. O batismo no Espírito Santo é o momento em que Jesus está me tomando e me imergindo completamente no Espírito Santo. Mas como é o batismo do Espírito Santo? É o Espírito Santo que entra em mim. Amém? E isto é muito importante, porque a salvação não é necessária. Só existe um batismo necessário para a salvação. Qual? O batismo do Espírito Santo ou batismo em Cristo, o novo nascimento. Mas de que me adianta o batismo no Espírito Santo? O que era necessário? O que aconteceu no dia de Pentecostes?
Eles estavam escondidos com medo no sótão quando o Espírito Santo chegou e lhes deu coragem para pregar o evangelho. Quando o Espírito Santo veio, ele lhes deu coragem para fazer as coisas. Quando o Espírito Santo veio, ele lhes deu dons para que pudessem curar. Ele lhes deu a graça para que pudessem pregar o evangelho. Portanto, é um batismo que fortalece o seu chamado e te mergulha no movimento do Espírito Santo. Amém. Se você nunca recebeu esse batismo, hoje é o seu dia, pois queremos orar hoje para que todas as pessoas que ainda não foram batizadas no Espírito Santo possam ser batizadas no Espírito Santo. Amém? Um batismo é o Espírito Santo colocando Jesus dentro de você, o outro batismo é Jesus colocando o Espírito Santo ao seu redor. Para que serve? Caminhar e mover-se pelo Espírito, servindo a Deus de uma maneira totalmente sobrenatural e deixando para trás a forma meramente natural. Naquele dia memorável, a igreja começou a encher-se de uma coragem profunda e divina. E a Bíblia nos diz claramente que vocês serão batizados no Espírito Santo, dentro de poucos dias, conforme a promessa, e o fogo, que muitos pensam ser apenas poder, também está relacionado à perseguição. Pois quando você começa a pregar Jesus de forma poderosa, o diabo se levanta, e isso também acontece. Mas o fogo serve para purificar, para nos aprimorar, nunca para nos rebaixar. Amém? Agora, meus irmãos, queremos nos levantar juntos para orar e celebrar com alegria o dom precioso da palavra de Deus em nossos corações. E não apenas mais fora de nós. Shavuot celebra a entrega solene da Torá, a sagrada lei de Deus que não está mais escrita em tábuas de pedra fria, mas sim gravada profundamente em nossos corações de carne. Não é maravilhoso encontrar aqui a palavra de Deus? Esta é uma profecia que encontramos tanto em Ezequiel quanto em Jeremias. Jeremias 31, Ezequiel 36, que diz: a palavra de Deus habitará dentro dos vossos corações. E diz assim: não tereis mais necessidade de pessoas que vos ensinem. Isso não significa que você não deve mais estudar, mas sim que tudo o que você estudou, o Espírito Santo revela. E às vezes até coisas que você não estudou. Quem aqui já teve uma revelação entre você e Deus e depois ouviu uma pregação e pensou: eu já sabia disso? Porque muitas vezes o Espírito Santo está nos mostrando como as coisas funcionam. Então é óbvio que podemos fazer as duas coisas, mas você vai ver que há coisas que você ouve aqui na igreja e diz: Deus já tinha me dito isso. Incrível. Porque o Espírito Santo continua nos ensinando todos os dias sobre a presença de Deus, sobre o poder de Deus. E isso é maravilhoso. Na sexta-feira, os judeus passaram a noite toda estudando a Torá. E nós precisamos estudar a palavra de Deus, mas lembremos que sem o Espírito Santo essa palavra se torna morta. Sem o Espírito Santo, a Bíblia é apenas um livro, mas com o Espírito Santo, a Bíblia se torna viva. E a palavra Logos é transformada em rema, em revelação. E quanto mais você lê esse livro, mais você quer ler, porque ele te ensina. Maravilhoso. A perfeição de Deus é maravilhosa. E aqui abro um último ponto. Janela de graça. Todas as festas de Israel, que nunca foram canceladas, mas em Jesus encontram o seu cumprimento, e Deus disse. Se você ler na Bíblia, diz: celebrareis estas festas, é um mandamento perpétuo, funcionarão para sempre, porque em Cristo funciona para sempre, porque Ele é a festa. Toda vez que temos uma data comemorativa em que nos lembramos de algo em Deus, é muito importante saber que existe uma janela de graça. É um tempo de graça. Hoje é um dia de graça. Hoje é um dia sobrenatural. Profeticamente, hoje é um dia sobrenatural. É um dia em que você pode se aproximar de Deus e fazer pedidos ousados. Quem quer fazer um pedido maluco? Loucura. Hoje é o dia de pedir coisas malucas. Hoje é você quem diz: quem sabe como vou fazer isso? Hoje você pedirá a Deus por loucuras. Fico pensando em como isso vai terminar. Loucura. Quem sabe como vou me livrar desse pecado? Loucura. Hoje, eu quero verdadeiramente desafiá-los a aproveitar esta janela de graça especial do Shabat de Pentecostes, para pedir a Deus com muita ousadia algo que vocês talvez nunca tenham pedido antes.
ou que já pediram, mas ainda nunca receberam. Elevaremos juntos a nossa fé e aproveitaremos essa janela aberta dizendo: Deus, hoje eu aproveito este feriado sagrado para pedir-te isso humildemente em nome de Jesus. Então agora, enquanto estamos orando aqui você e Jesus, comece a pedir a Deus neste exato momento pelo seu milagre. Mas peça com muita força, peça com todo o seu poder. Peça com toda a intensidade do seu coração e da sua alma. Diga: tu que enviaste o Espírito Santo à terra, porque eu vos enviarei o Pai e ele vos enviará outro Consolador. Antes Jesus estava na terra e nos consolava. No Antigo Testamento, Deus Pai era o protagonista. Nos Evangelhos, Jesus é o protagonista. Depois de Pentecostes, o protagonista é o Espírito Santo. Você o encontrará em todo o livro dos Atos. É o Espírito Santo que disse, é o Espírito Santo que falou. E Jesus disse: eu vou para o Pai, estarei sentado à direita do Pai, intercedo por vocês. Então, o que Jesus está fazendo hoje? Ele está orando por você e por mim. Ele está intercedendo. Vamos, Deus, faz com que o Giovanni consiga. Vamos, Senhor, coloca a pastora Mara onde ela deve estar. Vamos, ele está torcendo. Como vocês vão fazer hoje pelos meninos do futebol? Vai. Ele está intercedendo. Ele está intercedendo. Intercedendo forte. Vai. Porém, ele diz que aqui na terra há o Paráclito, que é como um advogado, que é como um treinador. Enquanto estamos na terra, o Espírito Santo está nos guiando. E o Espírito Santo aqui na terra, também aqui na terra está dizendo: você consegue. Aqui na terra está dizendo: eu te guio para fora desse problema, e está guiando os nossos passos. Se ouvirmos, será impossível viver no erro, se apenas ouvirmos a voz do Espírito Santo. Comece a pedir a Deus em nome de Jesus. Levante sua mão, comece a fazer sua oração, comece a pedir o seu milagre e entre na sua janela de graça. Pai, em nome de Jesus, nós somos uma igreja de fé. Nós cremos mesmo antes da janela de graça, mas queremos cavalgar essa janela de graça para poder contar que recebemos muitos milagres nesta manhã de hoje. Nós queremos realmente nos aproximar do trono da graça, como diz na carta aos Hebreus: eu quero me aproximar do trono da graça. E neste dia especial, em todo o mundo, nós queremos cavalgar profeticamente este lugar e queremos pedir o nosso milagre e queremos testemunhar sobre o nosso milagre. E queremos contar sobre o nosso milagre. Eu quero contar sobre empregos que não existiam e que hoje foram criados no reino dos céus. Eu quero contar sobre curas que não existiam e que hoje nós recebemos. Se você está aqui em um dia de graça, tome posse da sua graça. Hoje nós contaremos sobre coisas que eram impossíveis e que se tornaram possíveis porque nos aproximamos do trono da graça de Deus com fé e pedimos com fé o nosso milagre, em nome e na autoridade do nome de Jesus, Espírito Santo. Nós estamos aqui, comece a pedir a Deus, comece a orar, comece a orar.